Guto Graça medindo, tirando ali o pulso das redes sociais e eleição, né, gente? A pauta é eleição. O Guto vai falar de números e também de temas, né, Guto? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Ivan. Bom ver o Ivan com essa felicidade de um flamenguista classificado aí em São Paulo. Mas vamos lá. Depois a gente até finaliza com uma informação que chegou aqui importante a gente falar de futebol. Mas de eleição, o que me chamou a atenção, e chamou a atenção demais para a gente tem que dividir, tem que falar e tem que compreender. Palavra religião, Deus, etc e tal e congêneres, chegou nos primeiros 15 dias de agosto, juntando eleição e esses termos Deus, em mais de 1.200.000 postagens, citações no somatório. Isso foi um somatório que a gente só teve nos 15 dias de outubro do segundo turno de 2018. Ponto. É para a gente entender que essa palavra religião, Deus, que já vem presente há algum tempo, sendo imiscuída, como usando um termo que tanto falava o Temer, né, que eleições, já houve em 2018. Ok, mas agora, em agosto, a gente conseguiu ter o mesmo patamar que teve no segundo turno por volta de 12, 15 de outubro de 2018. Significa que a gente vai ter uma eleição que nem Deus vai escapar, pelo visto, no sentido de comentários. Muita gente achando que tem procuração para falar em nome de Deus. Não acho isso legal, sobretudo num país que tem muita fome acontecendo e a gente esquecendo. Ou seja, eu acho estranho, divido aqui com vocês, porque no mesmo período, a gente vendo tanta gente passando fome e eleições, chegou só em 250.000 citações, enquanto misturando Deus e eleições, 1.200.000. E repito, patamar parecido com o das redes em outubro de 2018. Significa que a gente vai ter uma eleição onde vai se discutir muito mais assuntos que não sejam da pauta do dia a dia, das pautas de governo, e vai estar discutindo, talvez, eu não vou falar o sexo dos anjos, mas discutindo assuntos que não deveriam, não precisariam estar nessa situação agora. A gente tinha que estar discutindo um Brasil, a gente não está escolhendo um líder religioso, a gente está escolhendo um presidente, a gente está escolhendo quem vai comandar um país. Então, alguns termos a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu achei deveras alto para esse começo de processo. E aí, quando a gente fala aqui na coluna, Guto, de às vezes eventos que geram, que rompem uma bolha ali nas redes sociais e que depois murcham de novo, né? Acho que a gente falou disso recentemente em relação a coisas, guerra, né? Guerra na Ucrânia, né? As coisas vão meio que arrefecendo. Só que a gente está começando agora, né? O processo eleitoral. Então, muito provavelmente são termos e situações que vão permear as discussões até outubro, né? Ivan, Carla e ouvintes, eu fico muito triste, nada contra a religião, nada contra Deus, mas que a gente esteja abrindo o processo eleitoral desta forma. A gente tem que entender o que a gente teve em 2018 e como está se abrindo, foi o que você falou, nesse início. Será que a gente vai ver esse clima de teocracia, de guerra santa? Eu não quero ver isso, eu quero discutir Brasil, eu quero discutir proposta de governo, eu quero discutir como é que a gente vai diminuir fome, como é que a gente vai resolver perdas internacionais. Tanta coisa para a gente discutir que cabe a um presidente, seja A, B ou C, e a gente ficar com falácias de discurso. Então, me incomoda, bate demais, não é no critério nenhuma rejeição a religiões aqui no caso. É a mistura de religião com ciência, religião com política, em excesso, nunca fez bem em nenhum momento da história, não fará agora. Eu acho que tá na hora da sociedade botar a bola no chão e falar o que a gente está discutindo, se a gente está escolhendo um líder religioso ou um presidente. Então tá estranho. Repito, o processo abriu muito pesado com esse tema. Ponto. Isso a gente tem que entender que vai ser tônica, a gente vai voltar a falar sobre isso, vão ter outros elementos deflagradores desse assunto, mas Brandão, Carlos e ouvintes, é chato a gente ver que um processo eleitoral se abre muito mais discutindo Deus do que um povo que passa fome. Eu acho para lá de estranho nas redes. Falsos ídolos, né? Quem preza a religião sabe o perigo disso, de falsos ídolos.
Agora, falando em ídolos verdadeiros, Guto, Elvis bombando. Foi quando? Foi ontem, né? O Elvis Day, aniversário de morte do Elvis Presley. Pois é, Carla, vê que coisa. A gente, primeiro, por que serve de comportamento? A gente não vai estar falando só de um filme, a gente vai falar de comportamento de sociedade. Primeiro, a explosão de Elvis em relação ao ano passado para esse ano, 4.500% nas redes brasileiras. 4.500%? Em relação ao Elvis Day do ano passado para esse ano, no somatório de agosto. Você tem quase 1 milhão de pessoas que viram um filme que, agora, meu juízo de valor, que eu gostei e que é bom, tá? Só que o que isso demonstra, mais do que esse 1 milhão de espectadores, é que quando vão para as redes, Carla, a gente ficou afogado durante muito tempo, Carla, Brandão, se a gente para pensar, discutindo o quê? Séries de TV. Por uma razão, estávamos presos na pandemia. Quando você vê hoje o domínio dos assuntos como Top Gun, que foi um filme que ganhou tanta rede social, como a gente vê o Elvis voltando dessa forma, a gente entende que é a vida voltando ao normal. São pessoas indo ao cinema e não mais compartilhando somente a maratona de séries. Ou seja, tem um comportamento aí para a gente ver. Voltamos ao normal. Voltamos diferente do processo que ficamos durante a pandemia. Com um detalhe aqui fazendo como as pessoas gostam de comparações, né, Carla? O filme do Top Gun tem de 12 a 15% mais citações de perfis masculinos, ou seja, parece que deu mais tração na macholândia. O Elvis ficou mais equilibrado nesse sentido. Isso chama a atenção também que são 2 assuntos que tiveram altíssimo grau de positividade. Top Gun tem 73% de elogios e Elvis 62% de elogios nas redes. Em tempos de tanto ódio e tanta crítica, a gente tem que entender que essas 2 produções cinematográficas foram, digamos assim, alentos das pessoas comentarem coisas elogiosas. E dividindo com vocês aqui, antes mesmo de ter fechado esse relatório, eu ri porque é muito legal quando a gente se sente humano participando dos estudos que a gente faz. Eu, essa semana, postei uma música do Elvis, né, assim. Aí, quando chegou o relatório para mim, eu ri porque é exatamente isso. Olha a aqui. Gente é humano. É aqui, ó, sou eu também. Ou seja, a gente se sente, ou seja, então essa volta envolve a carência que a gente vai vivendo, em cima de aquele assunto tão pesado que a gente vem falando de eleições ali, né? E tão pesado que as pessoas, por exemplo, eu tenho que relatar isso, no Rio de Janeiro, eleições nacionais, desculpa sair de um tema de outro, não é TDAH, mas é para a gente entender, talvez porque essa coisa do Elvis e do Top Gun chamaram tanta atenção da gente. Eleições estaduais. No Rio de Janeiro, Carla, de cada 20 citações sobre eleições, apenas uma cita estadual. Em São Paulo está um pouco melhor, de cada 20, 5 citam a eleição estadual, mas parece que não existe, ou seja, aí a gente cai exatamente naquele peso daquela briga do algoritmo, que é tudo que a gente não quer, né? Enfim, nesse alento, e para falar também aqui com a alegria do Brandão, dos flamenguistas e corintianos... Isso que eu ia perguntar, porque é o seguinte, Guto, sem querer te interromper, já te interrompendo. Vamos falar de ídolo de verdade. Se não tiver 100% de elogios ao menino Pedro, eu nem volto mais para fazer esse programa aqui. Eu quero saber quantas menções envolvendo as palavras Golaço Pedro e Alô Tite. Peraí, o Guto, antes de mais nada, eu influenciei algumas pessoas a irem ao cinema, porque eu gostei muito, muito, muito também do filme do Elvis. Né? Eu não sei se foi o distanciamento das salas de cinema por causa da pandemia, mas eu saí bem emocionada, assim. E eu vou pedir pro Guto me ajudar a convencer o Ivan Brandão a ir pro cinema para ver Elvis, porque ele não quer, Guto. Você Ivan, acredita? Acredite, deixa eu te falar uma coisa. Dificilmente eu consigo ver um filme sem intervalo que demore mais de 85 minutos. Uma coisa que... É sério. Meu limite, eu falo Men in Black. Eu falo, querem fazer filme de 3 horas? Façam intervalo. Porque realmente para mim é difícil, é limitação. Sabe aquela coisa que, dividindo com os ouvintes, é muito chato para mim ficar numa sala de cinema aquele período todo. Mas vou lhe dizer que Elvis vai passar sem você sentir. É musical para quem não gosta de musical, é um filme para quem está com saudade de ir para a sala de cinema. Desculpa aqui falar quase que elogiosamente, vale a pena ser visto. Essa forma que está bombando... Né? No cinema, né? E da mesma forma dos elogios do Elvis, falando dos elogios do Pedro, recebi aqui agora é o seguinte,
o Pedro teve 93% de elogio. Significa que teve palmeirense, Flamengo, ou seja, eu até brinquei há muito tempo, desde a época daquele último técnico do time de vocês, lá do Português, eu vim falando que o Pedro é o melhor 9 em atividade no Brasil. Mas isso é opinião pessoal, que graças a Deus ele vem demonstrando que eu estava certo e isso não tem nada a ver com os algoritmos. É opinião de futebol, de referência, de chutar com os 2 pés, de ser um cara grande na área, habilidoso, ou seja, é um elemento para estar compondo o grupo do Tite. Eu não sei se o Tite ouve a gente, mas se ouvir, entenda, Tite. Usa como referência. Leva ele. Alô, Leva ele numa rede para colocar. Alô, Tite. Leva o Pedro para ver o Elvis lá no Catar, Tite. E vou mais longe, tá? Ô, Brandão, aí é uma coisa pessoal. Se futebol é o momento, eu sei que vocês flamenguistas detestam o Rodinei, mas eu só tô vendo a atuação exemplar do Rodinei. Rodinei é seleção. No momento atual, eu não sei quanto tempo vai durar, mas no momento atual, desculpa, é Rodinei a seleção e Pedro não tem o que discutir de coração aqui. E o grande barato, pra gente entender, ontem foi um dia mais ou menos lento nas redes mundiais, na parte noturna. Com isso, Flamengo e Corinthians, por exemplo, no Twitter, dominaram por 7 horas o Twitter, gerando uma quantidade absurda de buscas sobre Flamengo e Corinthians em países como Japão e Coreia. Ou seja, é o Twitter fazendo uma retroalimentação e mostrando que se joga um bom futebol no Brasil. E, lembrando, agora é estatística, o Brasil nunca foi campeão mundial tendo uma quantidade maior de jogadores atuando fora do que dentro. Então, dentro disso, a gente tem que começar a compreender que talvez aumenta um pouquinho a quantidade de jogadores em atividade no Brasil, que pode ser positivo. Tite, olha a série histórica. Até 2002 é ciência, mesmo. São números. É ciência, Tite. Leva o Pedro, leva o Rodinei, Tite. Leva mais aquele menino do Corinthians lá, que é o Veiga. Leva o Scarpa. Começa a olhar um pouco mais. Eu sei que ele parece grupo fechado, parece papo de torcedor, mas a Copa do Mundo é uma coisa que a gente quer ter prazer de torcer pelo time. Eu sei que às vezes quando você tem uma limitação, tem que jogar fechado, tem que jogar feio, tem que fazer aquele futebol, com todo respeito, Filipão. Mas, cara, o Brasil tem talento para jogar bonito, tem que jogar bem e bonito. Eu não consigo querer ver o Brasil campeão na base do 0-0 e chegando no pênalti. Desculpa ser chato, mas eu acho que a essência do futebol brasileiro, ela tem que ser resgatada, e quando você vê um golaço, como foi aquele do Pedro, contra um time que jogou um rame-rame no Maracanã, ou seja, parece que premiou o futebol que o brasileiro quer ver. E por isso ter visto essa explosão positiva. A gente tem que entender que a gente vive momentos de carência, momentos onde a hipocrisia gera mais nojo nas pessoas como um todo. Aí o cara vem com aquela absoluta sinceridade de um voleio maravilhoso e faz um gol, contamina redes. Então a gente não fala só sobre futebol, dessa coisa dita como a coisa mais importante das coisas desimportantes. A gente fala de comportamento. Foi uma coisa muito legal ver torcedores de outros times elogiando a atuação do Pedro. É uma coisa que fica notório. Então, novamente, fica aqui o nosso alô, Tite. Pedro é seleção, Tite. Pedro é seleção. Vamos ficar repetindo aqui, buscar até sofismas como a gente disse, da brincadeira aqui, que o Brasil nunca foi campeão com mais jogadores atuando fora, para ver se ele presta mais atenção nesses jogadores em atividade no Brasil que podem ajudar o Brasil aí nessa conquista do nosso título que a gente está querendo. É isso, Pedro balançando as redes. Depois o Guto vai me dizer quantas menções ao Rodinei tem junto a palavra lindo, bonito, maravilhoso, mas hoje o nosso tempo esgotou. O Guto, um beijão pra você. E alô, Tite, hein? Alô, Tite, beijo pra vocês e até a próxima, qualquer edição extraordinária, gente. Tchau, tchau.